Agora vai começar de verdade o curso. Pronto? Tá saindo o som direitinho? Então vamos lá. Cara, é o seguinte, para mim o curso começa agora, de verdade mesmo. Claro que o que eu dei ali, né, rescisão, é necessário, porque o conteúdo básico de uma reclamação trabalhista, eu sei que tem vínculo empregatício, eu sei que tem hora extra, eu sei que tem alteração do contrato, tem estabilidade com a reintegração, eu sei que tem intervalo, remuneração em salário, mas o conteúdo básico que você vê em praticamente, não vou dizer 100%, porque nada é absoluto, mas em praticamente 99,99% das reclamações trabalhistas são as benditas verbas trabalhistas rescisórias e as indenizatórias, desde o aviso prévio até a indenização de 4% sobre os depósitos de FGTS. O que a gente vai começar a ver agora, tá? A gente vai começar a estudar a reclamação trabalhista. Eu vou ver com vocês a estrutura, já está bem aqui, não coloca ainda, João Pedro, para o pessoal, tá? E, gente, vai como eu disse para vocês, não tem nenhuma reclamação que eu vá fazer no quadro, porque eu não sou esse tipo de professor que perde tempo dessa reclamação no quadro. Já está tudo feito aqui, mas eu preciso explicar, querendo ou não, eu preciso explicar o beabá de uma reclamação trabalhista. Se você pegar, vou lá para o outro lado, se você pegar o artigo 840 da CLT, esse artigo 840 da CLT, ele vai dizer para você assim, ó, aí já abre a CLT, se não tiver CLT, a bichinha no celular, né? No celular abre tudo que é porcaria, agora quando é para abrir legislação não abre. Então no Google vá lá e pegue o 840 da CLT. E aí o artigo 840 da CLT, ele vai dizer para você que a reclamação trabalhista, ela tanto pode ser escrita como ela pode ser verbal. Esqueça que a gente não vai fazer na segunda fase da OAB uma reclamação trabalhista verbal. Reclamação trabalhista vai ser apenas reclamação trabalhista escrita, tá? Reclamação trabalhista apenas reclamação trabalhista escrita. Aí você vai para o parágrafo primeiro, bora nós dois, Letusa. Vamos para o parágrafo primeiro desse artigo 840 da CLT. O parágrafo primeiro do artigo 8, cadê, mulher? O parágrafo primeiro do artigo 840 vai dizer assim, ó, sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, aí tem inovação da reforma, né? Que deverá ser certo, determinado e com a indicação do valor. Já vou dizendo para vocês, não se aperra aqui, tem gente que é tão doida que eu nem expliquei. Ai, valor! Você não vai precisar fazer cálculo nenhum. Você vai só fazer uma mera menção, uma mera indicação vazia, vamos até dizer assim, uma mera indicação vazia do valor, tá? Como é que é, mulher? Com a indicação do seu valor, a data e a assinatura de quem, mulher? Do reclamante ou de seu representante. Toda petição inicial, ela vem do latim petitum, que quer dizer o quê? Pedido. E quem pede, pede alguma coisa a alguém. Parece que aquele infeliz verbo transitivo do meu ódio, direto ou indireto, que não serve para nada, que o pessoal não sabe nem colocar o R nos verbos, né? Então vamos lá. Mas, querendo ou não, o verbo pedir é transitivo direto, em que você pede alguma coisa a alguém. Então, na reclamação trabalhista, você pede o quê? O julgamento procedente do pedido. Não se engane não que uma contestação, em tese, não estou nem falando tecnicamente, mas em tese, uma contestação também há pedido, quando você pede julgamento improcedente dos pedidos. O recurso também, tecnicamente, vamos dizer assim, ou em teoria ou em tese, ele é uma petição, porque no recurso você pede o quê? A reforma da decisão que julgou procedente ou improcedente os pedidos. Ou seja reclamação, seja uma contestação, ou seja um RO, você vai ter basicamente a mesma estrutura. Tio, e que estrutura é essa? Como quem pede alguma coisa a alguém, este alguém a quem você vai pedir é a autoridade judiciária competente. Então você vai ter aqui, sempre você vai começar uma petição inicial pelo tal do endereçamento. E você vai endereçar a quem? Repito, a autoridade judicial competente. Pode ser o juiz da vara, pode ser o juiz
do tribunal, pode ser o ministro do TST, pode ser o ministro do Supremo Tribunal Federal, mas a gente não se preocupa, a gente vai estudar essas benditas autoridades judiciárias competentes. Quem pede, pede alguma coisa a alguém. Quem pede? A parte. Aí você vai ter aqui a qualificação, tá? Qualificação das partes. Pelo amor de Deus, nós vimos na aula de ontem e está disponível na internet, aquelas 3 aulas de ontem, elas são gratuitas, pelo amor de Deus, esse negócio de ter 10 linhas, macho, entre a qualificação indireta, isso não existe. Isso não existe nem no processo civil, nem no processo do trabalho. Isso é invenção de advogado. Por que isso diz que não existe? Porque não tem previsão legal. Então, entre o endereçamento e a qualificação, você pode deixar uma linha, você pode deixar 2 linhas. Teve uma época, não foi da FGV, mas foi na época do CESP. O CESP fez a prova do OAB de 2006 a 2010.2, quando teve um escândalo de uma prova que vazou de penal, a gente soube da de penal, né? Mas pode ter vazado o resto. E aí o CESP acabou saindo do circuito e entrou a famigerada FGV. Mas o CESP teve uma época em que os alunos estavam, entre uma linha e outra, eles estavam colocando coisas que não tinham colocado. Tava, tipo assim, era endereçamento, deixava 1 ou 2 linhas, qualificação. Aí os caras esqueciam um detalhe, aí puxavam uma seta e escrevia. Aí teve um edital em que o CESP proibiu que ficasse espaço entre um parágrafo e outro. Aí foi uma merda, porque as petições saíram tudo, ninguém sabia onde é que começava, onde é que terminava. Então esse negócio de espaçamento é meramente estético. A FGV, salvo engano, não tem nenhum dispositivo no seu edital sobre espaçamento entre endereçamento e qualificação. Agora, por uma questão estética, porque a primeira fase da OAB, ela é corrigida por um computador. Você tem lá aquele cartão resposta, tem uma maquininha de leitura ótica, passa lá a máquina, tanto é que eu não sei por que a FGV demora tanto a dar o resultado. Principalmente das andadas. Por quê? Porque quem faz a correção daqueles cartões não são pessoas, são máquinas, e eu tenho que a máquina não é pequena, a máquina é gigante. Aí bota lá. Já a segunda fase da OAB, quem corrige é gente, é pessoa bem amada, mal amada, bem comida. Entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado. E aí você pega uma criatura mal amada, comida, né? Aí você fez uma letra horrorosa, sem deixar espaçamento. A criatura de madrugada, chegando de uma festa, morta de ressaca, não. É mais fácil corrigir ou dar um 0? Então pronto, é isso que vai acontecer, tá? Então, você tem que ter bastante cuidado. Eu fosse você, entre o endereçamento e a qualificação, deixava uma linha, deixava 2 linhas. Se a sua letra é normal, deixa 2. Se ela é de uma letra grande, como a da Thaís, o tamanho dela é da Thaís, bem grandona, deixa aí uma linhazinha só para não ter perigo de faltar espaço. Porque você vai ter exatamente 150 linhas. São 5 folhas, com 30 linhas cada folha, e você não tem mais. Eu rasurei o fiscal, me dá... Não tem. Não tem. Não é colégio, não. Porque é colégio, olha. Não tem. Estou dizendo, não tem. Se você rasurou, não é que você vai reprovar porque rasurou. Mas se você perdeu uma folha, você perdeu. Você vai fazer a peça em 4, a peça em 3. Ai, meu Deus, eu comecei a fazer tudo errado. Aí não tem problema. A peça era uma reclamação. Ou então, muito comum, a peça é contestação. Não, a peça é um RO. E você saiu contestando uma sentença, aí são 5 folhas, 5 páginas, na terceira página, ai que merda! Tem problema. Você igual hoje, um traço simples, nas 3 páginas. Qual é o problema disso? 0. Vamos ver o mandado de segurança do Ramilson, né? Vamos ver o mandado de segurança do Ramilson, que ele rabiscou, rasurou o mandado de segurança todo e passou. E não foi com 6, foi com 7 e pouco. Vamos ver, hoje não, vamos ver depois. Exatamente para você ver que o fato de você ter rasurado a sua prova, isso não vai lhe reprovar. A peça do Ramilson não é que está errada. É porque ele começou fazendo mandado de segurança, riscou, depois fez o quê? RO, riscou, e depois começou de novo o mandado na 4ª página. Uma página rabiscada, 2 rabiscadas,
3 rabiscadas, só começou na 4ª. Qual é o problema disso? 0, desde que você passe um traço simples em cada linha. Aí o cara nem considera. Ele passa. Na 4ª página, na 5ª página, terminou o mandato de segurança dele, fez as questões 7,05, 7,10. Eu tenho essa prova, a gente vai ver aqui no curso. Nem se preocupe, a gente vai ver aqui. Porque antigamente, eu falava, aí o pessoal achava que era o quê? Mentira, eu tenho o maior cara de mentiroso. Só pode ter cara de mentiroso. Aí agora eu peguei, aí foi todo um trabalho, Carol, tem isso aí, além tem isso aqui, aí eu fui juntando tudo aquilo que eu dizia que existia para mostrar o quê? Que existia, para ver se o pessoal passa a acreditar em mim, tá? Então, qualificar-se de verdade, não ria não que é de verdade. Então, entre o endereçamento e a qualificação, uma linhazinha, 2 linhazinhas, só por uma questão estética, tá? Como é que eu faço a qualificação? O edital, ele exige, vamos dizer assim, ele prevê no edital a qualificação. Você bota o nome da criatura vai estar no enunciado da questão Sheila Melodia, Jorge Machado, Chico da Fedorenta, né? Paulo Aquino Rego, né? O nome Paulo Brilhoso, né? O nome que tiver lá, você não vai inventar nome nenhum. Aí você coloca Paulo Fulaninho, vírgula, como é que é? Ocupação, escreve ocupação, escreve estado civil, escreve nacionalidade, escreve endereço completo, ó. Às vezes a questão da função da pessoa. Se a questão der a função da pessoa, se você quiser usar a função dela, use. A FGV não se estressa. Se a questão disser fulano programador, né? Jorge Machado programador, mas se na qualificação você não colocar programador, colocar apenas escrever ocupação, ou então profissão, ela não vai encasquetar com isso. Ela só vai encasquetar, eu vou lhe mostrar, ela só vai encasquetar quando ela descer a detalhes, ela descer as minúcias, dá o nome do pai, dá o nome da mãe, dá o CP. Aí se ela der esse monte de informação sobre a pessoa, aí você usa. Se ela não der, dê só o nome mesmo e a profissão do cara. Se você quiser fazer uma qualificação genérica, pode fazer, que ela aceita, até porque ela ensina a fazer isso no edital. Inclusive colocando, né, profissão, 3 pontinhos, ou então eu gosto de botar ocupação, 3 pontinhos, estado civil, 3 pontinhos, endereço completo, 3 pontinhos. E assim que está no edital, ela pede para você fazer assim no edital, tá? Na qualificação das partes, como isso aqui é um pedido, quem pede alguma coisa a alguém. Quem é esse alguém que vai ser endereçado o pedido? Autoridade judiciária competente. Quem está pedindo? O reclamante. Só que em uma ação judicial, você pede alguma coisa contra alguém. Então, quem é esse alguém contra quem você está pedindo algo? O réu, o reclamado. Então, na qualificação, você não vai qualificar só o reclamante, você vai qualificar o reclamado também. No entanto, todavia, contudo, o edital, lá pelo item 4.2.6, lá no edital, do seu edital do seu certame, ela exige que você faça a indicação da peça, tá? E hoje, como a gente vai estudar a reclamação trabalhista, você vai ter que colocar a reclamação trabalhista. Eu posso colocar só RT? Não tem nenhuma proibição de você fazer abreviatura ou abreviações na prova, não. Tá? Por exemplo, ao invés de colocar, eu sempre boto assim, excelentíssimo senhor juiz. Se você quiser colocar XMO, SR, juiz, pode colocar. Eu não colocaria. Por quê? Assim, eu vou ser sincero e eu queria muito que você entendesse o que eu vou dizer. A FGV e a OAB não gostam muito de vocês. Certo? Não são assim, vocês não são assim tão bem quistos e tal, por diversos motivos. Então, o examinador, ele já vai corrigir a sua prova com preconceito, ele vai corrigir a sua prova com abuso, com raiva. Aí, se você colocar XMO, que é abreviatura, nunca sei qual é a diferença, de excelentíssimo, ao invés de escrever senhor, botar SR, não tem proibição no edital, mas é aquela coisa chamada o quê? Abuso. Ele pode ficar com abuso de você. Ele pode ficar com abuso de você. Não tem a pessoa, por uma vez, não fez nada contigo, não tem abuso da pessoa?
Não minta não, tem ou não tem? É comigo, é? Ah, tá, né? Então, às vezes a pessoa não fez nada, disse, mulher, eu não vou, pronto. Aí a pessoa faz uma besteira, eu abuso, aí que você tem abuso mesmo. Então, evite você ganhar o abuso do examinador. Então, não há proibição. Não custa nada, o cara, vixe, pelo menos eu tenho abuso desse povo. Ele diz assim, eu tenho abuso desse povo, bacharel, mas o cara botou excelentíssimo. Né? Começou bem, né? Pronto. Evite. Questão de evitar. Evite a fadiga, igual o Jaminho, né? Do Chaves. Evite a dor de cabeça. Coloque o nome completinho. Excelentíssimo senhor juiz. Obrigado, João Pedro. Agora que eu estou vendo que tem outro aqui. Excelentíssimo senhor juiz da Tanta Vara ao Trabalho da cidade e estado. Se a questão der a cidade, você usa a cidade. Se ela der o estado, você usa o estado. Se ela não der, você faz de forma genérica, cidade, estado. Vou já mostrar como é que faz. Aí você vai colocar o nome da peça, não coloque RT, a abreviação, coloque reclamação, que o nome da peça não é RT, tá? Reclamação trabalhista. Aí você coloca o artigo 841, parágrafo 1º da CLT, tá? 841, parágrafo 1º da CLT. Antigamente, eu sou tão melado, obrigado. Eu sou tão melado que antigamente ela exigia só 840. Foi até uma prova, o Assis, ele está fazendo o curso online. Voltou para o curso online o Assis e foi o Assis. Eu me lembro que foi na UAB dele. Se ele puder colocar aí nas mensagens, eu agradeço. Eu ensinei, ela só exigia 840. Mas por algum motivo eu ficava, toda a vida eu colocava parágrafo 1º. Porque na minha cabeça, um dia lá ia o quê? Exigir, cobrar. Rapaz, eu não sei qual foi, foi 27, 26. Ela foi lá e pufu, exigiu o parágrafo 1º. Quem não colocou o parágrafo 1º não pontuou. É uma besteira, perde 0,10. Mas teve gente que com 5,90, não foi? A minazinha colocou de manhã 5,95. Faz uma falta danada. Então a gente faz, tu é doido. Então a gente está aqui, com todo o perdão, a gente está aqui feito pobre. Como assim feito pobre? Pobre não, miserável. Brigando pelo quê? Brigando por centavos. A gente briga, acorda, meu amor, a gente briga por centavos nessa prova. É 10 centavos, é 5 centavos, é 50 centavos, entendeu? É 60 centavos. A gente vai brigar, porque faz falta a gente esnobar, fez a tese correta, mas errou o dispositivo. Você acertou a tese, mas você perdeu 0,10. Aquilo faz uma diferença, faz um negócio. Errar a questão fácil, né, Roberlândia? Errar a questão dada faz a diferença. Errou a questão mais besta da prova, que ninguém pode errar. Aquela cuja resposta é agravo de petição. Só está aqui. Sim, mas não, agora pronto. Começou a namorar o Elon Musk. Não casou? Fez errado. Não é não, minha filha? Começou a namorar o Elon Musk. Não casou com ele, fez errado. Né? Adianta, você tirou e fez errado. Você errou. E é tipo da questão que você não pode errar, porque aquela questão é dada. Na primeira fase, quando ela cai, todo mundo tem a obrigação de acertar. Na segunda fase, ela cai quase seguida. Tem uns 3 exames, ela caiu 4 vezes. Foi? Ainda menti? Não, me lembro não. Não inventa não. Não inventa não, que a Polícia Federal vai lá em casa. Não inventa. Confunda. O RL com efeito suspensivo ali foi... RL com efeito suspensivo ali. Eu não sei porquê, eu encasquetei com aquilo e deu certo, né? Então, qualificação das partes, reclamação 840, não esqueça do parágrafo 1º, tá? E a besteira, você não precisa, a FGV não manda nem você, através do seu advogado, mas um dia ela vai exigir, até porque a questão diz, você, contratada como advogado fulano, propõe ação cabível. Então, como ela diz que você é advogado, o ideal é que você coloque aqui, através do seu advogado. Muito embora ela não exija, mas coloque, um dia ela vai cobrar. Tio, ela vai cobrar procuração? Eu acredito que não. Por quê? Porque no processo de trabalho, procuração pode ser verbal, procuração pode ser até tácita. Então, não precisa fazer menção à procuração. Basta colocar fulano de tal, né, a qualificação,
por intermédio do seu advogado, abaixo-assinado, vem apresentar, propor, ajuizar, arrombar, reclamação trabalhista, com fulcro no parágrafo 1º do artigo 841. Professor, que eu vim do outro curso, e o outro curso tem a aula de verbos. Tu veio do outro curso? Não, primeira vez, não? Primeira vez. Mas tu já viu aula de verbos? Ainda bem. Alguém aqui, sem dizer o nome de curso. Ninguém teve aula de verbos aqui? Não, mulher. Estou falando curso de segunda fase. Aula de ajuizar, propor, opor, interpor, cocô. Não precisa. Impetrar, opor, coisar. Não precisa. Eu venho arrombar uma reclamação trabalhista, eu venho estrompar uma reclamação trabalhista. Ele não está preocupado com o verbo. Qual foi a parte de ele não vai ler a tua prova, tu não entendeu. No espelho de correção, chuchu, tem lá, indicação, no caso, qualificação das partes, indicação da peça reclamação, artigo 800 e tal. Se você colocou, ver um arrombar, uma reclamação trabalhista, ele não vai ver o arrombar. Ele vai ver o quê? Reclamação trabalhista. Prove. Antes da pandemia, Carol, não sei se Carol lembra, antes da pandemia, eu tive 2 alunas, e essas 2 alunas, a peça foi um recurso ordinário, já tinha contado essa história, né? A peça foi um recurso ordinário, e essas meninas encasquetaram com o diabo do recurso ordinário adesivo. Tayane, uma bonitona assim, e uma pequenininha, né? Aí, amiga da Natividade, inclusive, a grandona. Aí as duas colocaram a peça RO, mas ela encasquetaram com o recurso ordinário adesivo, e aí fizeram o que no dia da prova? Recurso ordinário adesivo. A peça era recurso ordinário. Elas fizeram RO adesivo. Logo elas fizeram o quê? Reprovaram, desclassificadas. Eu faço isso, olha, eu não posso garantir, mas eu conheço a banca. Então, como eu conheço a banca e sei a forma de correção, que é cara, crachá, ele vai olhar, ele não vai olhar para a tua prova. Ele vai olhar para o espelho. O que é que tem no espelho? Recurso ordinário. Quando ele voltar, ele vai procurar o quê? Só foi pá! Ele só viu RO. Ele não viu a palavra depois. As 2 tiveram a prova corrigida e as 2 foram aprovadas. Não dá tempo. Se eles forem corrigir besteira por besteira, eles não terminam de corrigir, só vai terminar só o resultado de 2024. Então não se preocupe com o verbo, ou professor, porque eu vi ninguém vê de outro curso aqui. Então tá igual, Carol, aqui sabe o quê? Tá igual o 36, Nós temos em qual? 38, tá igual o 36, que só teve também 90 pessoas e praticamente ninguém veio de canto nenhum. Ela vem da repescagem, cadê você, Chuchu? Não é teu nome de novo, amorzinho? Ana Clara, veio da repescagem, mas veio da repescagem do meu curso aqui mesmo, né? Não foi? No online? Pronto, aí veio presencial. Mas geralmente tem muita gente de fora, o passado tinha, mas esse que não tem. Engraçado. Então tem uns cursos aí dando aula de verbo. Aí você perde um tempo danado em ajuizar, em impetrar coisa, que aí você acaba desfocando no que é importante, que é a identificação, na palavra-chave, a identificação da peça. Outra que eu falo neste... Pronto, douto juiz, bote corno. Ele não vai ver. Ele não vai ver. Ele só vai ver 100ª, 70ª vara do trabalho e a cidade. Corno juiz. Não vai, ele não vê. Ele não vê isso aí. Excelentíssimo, pré-claro, ínclito. Macho não precisa. Se botar só senhor juiz, está valendo. Até porque se você pegar a aula que eu dei ontem, com espelho de correção, é endereçamento ao juízo da tanta vara. Se você colocar ao juízo ou ao juiz da tanta vara do trabalho, cidade e estado, você vai pontuar. Esse excelentíssimo eu boto porque já é uma praxe. Douto, pré-claro, ínclito, bombástico, maravilhoso, magnânimo, pode esquecer que não tem. Você vai perder tempo com besteira. Agora, não você. Como as pessoas gostam de ser enganadas,
Aí o que tem de gente nesse curso não está no gibi, tá? Aí acaba tudo vindo para onde? Para o meu online. Vocês viram ontem, né? Quantidade de gente que entrou de noite, quando eu abri o PagSeguro, eu também foi um susto. Passaram um Pix errado para mim. Quando eu vi, de ontem para hoje, foram mais de 100 pessoas que entraram no grupo, eu acho. Galera comprando de madrugada. Comprando a madrugada todo, mas foi um susto. Ontem eu fui tomar uns vinhos com a minha mulher, né? 10 e pouco, a galera mandando, nem vi mais as mensagens. Pô, acordei só de manhã. A primeira coisa que eu faço, PagSeguro. Vixe Maria, até doido. Do meio, minha irmã. Do meio foi um susto. Aí o que acontece? Aí o cara compra um curso besta desse, aí tomando o caneco, se arromba, né? Aí vem pra onde? Aí vem pra cá. Só que ele vem cheio de vício. Aí pra você tirar o vício desse cara, é um trabalho medonho, mas a gente consegue. Então vamos lá. Então você vai botar aqui, reclamação trabalhista, 850, parágrafo primeiro, essa besteira, contra fulano de tal, tá? Qualifica da mesma forma. E a besteira velha que nem precisa, mas a gente bota só porque é legal. E o faz pelos motivos, de fato, de direito a seguir alinhados. Tio, se não colocar isso, não interessa, ninguém vai ver. A gente bota só para você já se preparar para a advocacia, né, quando você passar agora no 38 da OAB, tá? Dos fatos, tá? Dos fatos. Pessoal, pelo amor de Deus, dos fatos quantas linhas? Então, uma breve, tanto é que a própria lei fala, uma breve exposição dos fatos, que é o dissídio. Por que os fatos são só 5 linhas? Porque ninguém vai ler fato. Ninguém vai pontuar fato. O fato, mulher, seria você copiar e colar o que está no enunciado da... Tu acha que tu vai ganhar ponto porque tu copiou no da questão? É óbvio que não, tá? Então, por exemplo, eu boto 5 linhas. A minha amiga Shank do Recife manda os alunos colocarem só 3. A Ariana disse, nem bote, porque os fatos já estão dentro das teses. Nem bote. Ela está certíssima, é porque eu sou meio medrosa assim e tal, eu prefiro deixar, sabe? Custa nada. Eu sou medroso, eu não gosto muito de surpresa não, sabe? Desagradáveis então. Aí eu... exatamente, dos fatos, não custa nada, eu sei que está dentro da tese, mas... Né, historicamente tem aquela coisa, né? É que nem aquele casal que não faz mais nada e os dois dormem numa rede e outra na outra. E ó, nunca mais. Mas entre uma rede e outra tem o quê? Uma cama, que é o símbolo. Mas é só simbólico. É só simbólico. E pronto, isso aqui é só o símbolo, é só o símbolo. Tio, eu faço um resumo. Não, mancho. Tu começa a copiar os fatos. Se eu fizer se eu colocar uma receita de bolo, bote. Se eu quiser colocar uma canção, bote. Ninguém vai ler seus fatos. Ele pula, tá? Você não vai fazer isso, não é doido, né? Aí que ele resolve ler, né? Mas aí seria a identificação da peça, né? Mas você não vai fazer isso. Mas se você colocasse ali, nem influiria, nem contribuiria. Uma breve exposição dos fatos, tá? De que resulte o dissídio, que é o fundamento, que vamos já brincar com isso aqui, que é o fundamento jurídico, tá? E depois o pedido. Cara, acontece que na estrutura da peça, a FGV exige, muito embora a lei não exija, mas a FGV exige que você coloque o protesto por provas, tá? Protesto por provas. Por que que a lei não exige? Porque no processo de trabalho você não precisa protestar por provas. Você já faz a prova na própria audiência, porque nós temos uma audiência única. O juiz que desobedece à lei processual trabalhista é que ele divide as audiências em sessões, é porque ele desobedece à lei. Mas é uma audiência só que já vai com a prova lá na hora. Mas a FGV exige, a gente vai lá e coloca. Outra exigência da FGV que não está na lei e todo mundo vai achar engraçado, o valor da causa. Não se exige valor da causa. Vai acabar morrendo aqui. A lei não exige valor da causa. Mas, professor, o valor da causa é importante para determinar se o rito é ordinário,
Sumaríssimo ou sumário? Mas o artigo, não precisa copiar não, mas o artigo 2º, o parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 5584/70 diz que se a causa não for dada um valor, adivinha quem dá? O juiz. Mas FGV não exige? Então a gente faz o quê? Coloca, não arrisque. Ela exige, pontua, então coloque. Protesto aprovar, valor da causa, o pedido. O pedido, vou já mostrar a vocês. O pedido tem que ser certo, é bem facinho, igual a primeira fase. O pedido tem que ser certo, determinado e com a indicação do seu valor. Essa parte aqui é importante, só que diferentemente da primeira fase, que eu fiquei só no blá blá blá, vamos já ver a estrutura de uma reclamação trabalhista, tá? Vamos ver uma estrutura básica, porque eu vou focar a aula de hoje no Shibata, que amanhã vocês têm que começar já o Shibata. Então, bora para cá. O pedido tem que ser certo, determinado e com a indicação do seu valor. Professor, o que é um pedido certo? Você tem que dizer exatamente o que você quer. Eu quero... Quer comer? Ai, sei. Queria uma coisa doce. Isso é o pedido. Isso é um pedido certo? Não. Tem tanta coisa doce, tem pizza doce, bolo doce, açúcar, suco, vitamina, chocolate, né, torta. Então, eu queria comer uma coisa doce, uma coisa salgada, não sei, queria uma coisa assim. Não, eu quero comer uma barra de chocolate ao leite. Desse jeito, o pedido certo é isso. Eu quero comer, né? Eu comprei lá em Guaramiranga, Marito, para morrer, um bolo naquela coisinha que tem ali, que vende ali, depois da tua cidade lá, quando desce. Eu quero comer um bolo de... Eu tô para morrer comendo esse bolo. Um bolo de banana, com pouco açúcar. O açúcar de lá é só da fruta. Com pouca... Aí eu quero um bolo de banana caramelizada. Então, o pedido tem que ser certo. Eu quero aviso prévio. Eu quero horas... Calma, devagar, tá? Eu quero aviso prévio. Eu quero horas extras. Eu quero viajar para Crateús. Vou amanhã, né? Quero viajar para Crateús. Eu quero que a Maria James passe para tirar a barriga da miséria na festa dela. Então, o pedido certo é isso. Eu quero 13º, eu quero indenização por dano moral. Tu já imaginou? Mulher, eu queria uma indenização. Nós temos que indenização moral, material, estética, existencial. Dentro da material tem lucro cessante, tem dano emergente, tem pensão vital. Se o seu pedido não for certo, o seu pedido é inepto. Então, o pedido certo é aquilo que você quer. Lano, o que é que você quer? Casar. Não, né? Quer casar, não, ela quer casar. Lana, só vai conseguir uma das duas coisas. Não, sério. Só você não pode ter as duas, certo? Não pode ter as duas. Não pode ter as duas. Nessa minha brincadeira. Passar na OAB ou casar? Aí em mente. Ela fez assim, ó. Respondeu fazendo assim, ó. Quer passar no OAB? Deixa pra mentir, medonho. Né? Então, eu quero casar com fulano, eu quero passar na OAB, um pedido certo? Não, eu quero passar o quê? Na OAB 38, na primeira fase, na segunda fase, pronto, isso é muito certo. Só que o pedido, além de certo, ele tem que ser o quê? Determinado. O que é um pedido determinado? É a quantidade e ou o período, tá? É a quantidade e ou o período. Então, quando você diz eu quero horas extras, o pedido é certo, mas ele não é determinado. E aí ele continua sendo o quê? Inepto. Então, como é que esse pedido aí é certo e determinado? Eu quero horas extras. Aí diga a quantidade e o período. 2 horas extras, sei lá, vou chutar. Tá no enunciado, tá? De segunda a sexta-feira, do dia 22 de junho de 2018 até 28 de novembro, outubro, né, Carol? 28 de outubro, é? 28 de outubro de 2019. Pronto. Então, o pedido certo é o que você quer. Eu quero sorvete de baunilha. É o que você quer. O pedido determinado é a quantidade e ou o período. Eu quero 13º. É certo o pedido. É determinado? Não. Eu quero 13º integral 2019. Eu quero férias. É certo? É. Férias. É determinado? Não.
férias de 3/12 de 2020 e 2023, do 22 e 23, entendeu? Eu quero hora noturna, é certo? É determinado? Não, hora noturna de 22, sei lá, às 5 da manhã, ou então de meia-noite às 3 da manhã, do dia tanto ao dia tanto. Porque se o pedido é certo, beleza, mas se ele for indeterminado é inepto, tá? Então o pedido para não ser inepto é certo, determinado e com a indicação do seu valor. Na vida real, você teria que dizer, eu quero horas extras, certo, 2 por dia com 50%, de tanto a tanto, determinado. Aí, no valor de 52.500 horas extras lá no banco, né? R$ 255.409,23. O quê? Bancário? Com certeza, hora extra até dizer, oba, né? Acontece que para a prova da OAB, você não vai precisar indicar nenhum valor, mas vai precisar fazer alusão. Então você faz um pedido certo, determinado, e no final coloca assim, ó, no valor de R cifrão tracinho. Isso era para ter sido exigido pela FGV desde 2018. Ela nunca exigiu. Mas por que 2018? Que foi a reforma trabalhista. Mas, não, foi 2017, né, Carol? 2017. Ela nunca exigiu, ela passou a exigir ano passado. Mas desde 2017 que você vê isso nos meus materiais, com a indicação do valor. Aí quando foi um belo dia ano passado, naquelas 2 reclamações trabalhistas, 33, 34, 34, 35, eu não me lembro, foram 2 seguidas, ela passou a exigir o R cifrão tracinho, que ela chama de expressão econômica dos pedidos, tá? Expressão econômica. Então você vai colocar no valor de tanto. Até aqui, essa estrutura besta, essa estrutura básica, vou ver lá o pessoal do online. Até aqui, tá? Essa estrutura besta básica. Alguma dúvida? Pessoal do online aí, dizer alguma coisa para mim? Opa, eu liguei, foi o micro-ondas aqui. Vamos lá. O João Pedro mandou para mim, mandou o link. Vamos lá. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Nenhuma. Deixa eu ver aqui. Tio, sabe muito, sabe sendo porra nenhuma. Deixa. O Renato é babão. Para de babar, Renato. Vamos lá. Faz muito sentido isso, tio. Vim de um curso. Presta atenção, bicha feia. Vim de um curso que não tem objetividade. Presta atenção, menina feia. Né? E o seu tem, ou seja, só faz aumentar. O pior que é mesmo, né? É, galera que né, curso que não é objetivo, como a pessoa fala que o Hélio Dantas, só faz aumentar a dificuldade da prova. A prova é simples, pessoal. Eu sei que tem gente aqui que está fazendo pela primeira vez. Até quem reprovou sabe, a prova é simples. Agora, qual foi o defeito? Não seguiu direito Infelizmente, o método tem que ser seguido à risca. Não, se dá para variar, dá, mas você corre o risco de ficar bem pertinho, 5 e pouco, 5 e tanto. Então tem que seguir a risca, bem direitinho, a estrutura da peça e principalmente, vamos ver daqui a pouquinho, a questão das teses. A fórmula mágica, erro meu, não ter dado no começo, mas dessa vez eu vou fazer do começo bem direitinho. Se eu não fizer essa semana, eu faço na próxima. Mas que eu faço é nessa, acho que faço terça-feira já, numa transmissão ao vivo. Tranquilo? Não tem dúvida? João Pedro, bota aí, meu filho, eu pequenininho, para a gente ver essa aqui, Comercial Pedra Branca. Essa peça aí da Emanuele é a primeira peça do livro, tá? Essa peça aí da Emanuele é a primeira do livro. Eu mandei pedir para a linha aqui colocar grande, mas porque vai que alguém não quer ler, né? Ou então fica escuro, eu realmente não enxergo. Mas se você tem um livro, é a peça número 1. Se você não tem, tá aqui. O pessoal do online já está com ela aí. Vamos ler comigo, embora? Mundissona. Que agora eu pedi a linha para botar as bichas bem grandonas. Pronto? Vamos lá? Emanuele, a gente vai, nessa peça de hoje, a gente não vai focar no cálculo, a gente não vai focar na resolução da peça. A gente vai ver ela de novo semana que vem. A gente vai focar na estrutura, tá? Então vamos lá. Emanuele começou a trabalhar para a empresa Pedra Branca Comercial Limitada na função de vendedora externa em 2/3 de 2008. Então a bichinha aqui
A bichinha aqui, vendedora externa, em 2/3/2008. Seu salário era pago à base de comissões sobre as vendas realizadas, numa média mensal de R$ 1.200. 2 vezes por semana viajava para o interior, recebendo de seu empregador a ajuda de custo no valor de R$ 700. Nos outros dias da semana, executava as vendas na capital. Seu trabalho era externo às dependências da empresa. No entanto, tanto no início do expediente quanto no final, ia até a empresa prestar conta das vendas realizadas. Só um detalhe, não veja a peça. Se você vir a peça feita, ajeite seu livro. Se você vir, você ajeite o livro, deixe só na página da peça. Eu sei que você não viu não, mas para não ter tentação. Por quê? Porque se você ficar no costume de ficar vendo anunciado e ver a peça do lado, costume de casa vai à praça. Chegar na prova, tem anunciado, virou a página está em branco, a sua vida vira um caos. Porque você acostumou a ver a resposta, quando virar lá não tem resposta lá. E são 8 semanas fazendo isso. Quando chegar lá, você quer ver, você não vai ver, tá? Nos outros dias da semana, executava as vendas, tá? Na capital. Seu trabalho era externo às dependências da empresa. No entanto, tanto no início do expediente quanto no final, ia até a empresa prestar conta das vendas realizadas. Em 30/5/12, foi sumariamente despedida e, ao indagar seu empregador sobre as suas verbas trabalhistas e indenizatórias, este respondeu que ela não tinha vínculo empregatício, porque era autônoma, não tinha controle de jornada, porque trabalhava externamente, logo sem qualquer direito trabalhista ou anotação na CTPS. Como advogado de Emanuele, promova a ação competente para a garantia dos seus direitos. Então, você tem aqui, tá. O que eu quero que você faça? Eu quero que você leia, e só por desencargo, quero que você leia, e eu quero que você me diga o que é que você vai pedir. Leia com muita atenção, leia com muita vontade, e me diga o que é que você... Não é para pesquisar nada, não é para desenvolver nada, é só dizer, eu pediria isso, isso, aquilo, outro. Não quero um cálculo aí. Vamos lá. O que é que se pediria aí? Primeiro seria o reconhecimento do vínculo. Beleza. Quem não enxergou, não tem problema que eu não dê ainda. Depois, notação na CTPS, salário, integração de quê? Reintegração? Não. Reintegração, ele foi proibido de ser demitido? Tem alguma coisa que impeça ele de ser demitido? Lembra, eu falei ontem, empregador demite empregado com empregador? A não ser que haja alguma causa prevista em lei que proíba o empregado de ser demitido.
tá? Ajuda de custo? Não, a ajuda de custo tem 5 anos que ela não tem natureza salarial. Mas não tem... Pode pedir, aí não tem nenhum problema. Mas porque é uma tese. E se fosse uma questão? Mas é óbvio que você fez sem pesquisar, né? Primeira coisa que você faria, ir na letra A de ajuda de custo, e lá você encontraria o 457, parágrafo 2º, que não tem natureza. Aí você... Mas o problema é o seguinte, que te fala assim, se eu pedir, não tem problema, o diabo é uma questão. Porque na questão... Porque o que você pedir a mais, né? O que você pedir a mais, foi só você não, foi um monte. O que você pedir a mais não tem nenhum problema, tá? Mesmo que você peça errado, não sei que seja uma coisa absurda, mas o que você pedir a mais não tem problema. Tanto é que eu tenho a seguinte regra. Qual é a regra? Na dúvida, peça. Contesta ou não contesto? Contesta. Meu Deus, recorra ou não recorra? Recorra. Peça tudo, razoavelmente falando, conteste tudo, recorra de tudo, tá? Vamos lá, beleza. Vamos ver como é que faz essa peça aqui. Bora passar aí para a peça. Aí pede aviso prévio, 13º, né? Saldo de salário, férias. Ai, professor, a questão não disse que ele não recebeu. Pensa comigo. O empregador reconheceu o vínculo? Se para ele o caboclo não era empregado, por que quem recebe 13º, saldo de salário, férias é quem? Empregado. Se o empregador não assinou a carteira porque ele não reconheceu o vínculo, se não reconheceu o vínculo, ele pagou o direito trabalhista? Não, então a gente também vai aprender aqui no curso trabalhar com a lógica, tá? Não se preocupe, não, vai ser aprendido. Errei aqui. Vamos lá. Pronto, ó. Daqui a pecinha para você ter no seu livro igualzinho. Assim espero, né? Vamos lá. Excelentíssimo senhor juiz da tanta vara trabalho cidade de estado. A questão não disse a cidade nem o estado, eu fiz de forma genérica. Então, nesse livro, tem de forma genérica e de forma específica, tá? Aí, Emanuele, ó, como é que tá no edital? Emanuele, nacionalidade, 3 pontinhos, estado civil, 3 pontinhos, profissão, 3 pontinhos. Endereço completo, por intermédio do seu advogado abaixo assinado, vem perante Vossa Excelência propor reclamação... Ui, né? Deu certo? Deu? Peraí. Reclamação trabalhista, nos termos com fulcro, nos termos com fundamento, aí dentro do artigo 840, parágrafo 1º da CLT, contra a empresa Pedra Branca Limitada. Aí qualifica, ó, pessoa jurídica, no CNPJ, não coloca número porque você, aí não tem nenhum número do CNPJ, endereço completo, pelos motivos de fato, direitos seguir alinhados. Pronto. Dos fatos, quantas linhas? 5. Tio, eu posso colocar do jeito que está aqui? Pode, mas eu prefiro que não. Escreva, né? Escreva 5 linhas, aí na 5ª linha você para de escrever. É um resumo? Não. Você vai escrever 5 linhas lá do que está escrito lá. Não se preocupe com... Para resumo, você tem que ler, resumir, você vai demorar. Só escreve, só começa a copiar. Começa a copiar o enunciado. Na 5ª linha tu para, tá? Justiça gratuita. Antigamente a FGV, ela não cobrava justiça gratuita. Reclamação trabalhista caiu pela primeira vez no 12º exame. No 12º exame, no 20º exame e no 22º exame de ordem, nas 3 primeiras reclamações trabalhistas, ela não cobrou justiça gratuita. Mas nas minhas peças sempre tiveram. Por quê? Porque um dia ela iria cobrar. Quando foi o 26º ou 27º exame de ordem, que foi a 4ª reclamação trabalhista, aí cobraram. Quem colocou, pontuou. Quem não colocou, não pontuou. Então, cara, às vezes eu coloco uma besteirinha a mais, porque eu sei que um belo dia ela vai encasquetar e vai colocar. E hoje ela cobra e a gente coloca. Justiça gratuita, a reclamante requer os benefícios da justiça gratuita por ser pobre na forma da lei, conforme comprovante anexo. Tio, comprovante, rapaz, a lei hoje tem 5 anos, quase 6 anos que a lei diz que pobreza tem que ser o quê? Comprovado. Pobre não tem paz. Tem até que provar o quê? Que é pobre. Eu sou pobre. Aí, como a lei fala em comprovação, o ideal é você colocar
conforme comprovante anexo. Ela exige comprovação? Não. Mas ela exige? Um dia ela pode colocar. E só pontua quem colocar. Tanto é, eu estava conversando contigo, não foi? Já tinha caído uma tese para você contestar o acúmulo de função. A FGV exigiu a tese de um jeito, aí depois ela mudou a exigência. A gente faz com base que já caiu, né? Aí os caras mudam de propósito. Aí isso cria, bicho, um clima de insegurança jurídica dentro do exame de ordem. Assim, aí o exame de ordem já é mal falado, né? Aí o pessoal da motivo aí é foda. Ó, do vínculo empregatício. Não se preocupe, eu vou ensinar você a fazer isso. A reclamante tem direito ao reconhecimento do vínculo empregatício, conotação em baixa na CTPS, pois trabalhava habitualmente 2 dias na semana no interior e os demais na capital, aí com subordinação, prestando contas todos os dias com seu empregador, tanto nisso quanto no fim, e onerosidade no valor do salário em 1.200 mais ajuda de custo, aí nos termos do artigo 13, 29, 2 e 3 da CLT. Eu usei exatamente aqui a fórmula mágica, tá? Aí do pedido, é bem simples essa. A segunda e a terceira são melhores, mas a gente vai ver elas hoje não, que eu vou partir para o Chibata. O pedido, Emanuele requer o julgamento totalmente procedente dos preços. Só esse procedente é 0,2. Se não colocar, a tua prova não vale mais 5, vale só 4,8. Então, mas professor, como é que eu vou fazer isso aqui? Cópia. O Google Boy, o Leandro Frota, me perguntou hoje, tio, o senhor ainda manda fazer cópia? Sempre. Você vai fazer tanta cópia que você vai desmunhecar. A sua munheca vai cair, vai ficar assim, ó. Vai acabar a prova assim. No último dia. E é exatamente essa cópia, eu vou explicar o porquê. É exatamente essa cópia que vai fazer você incorporar a estrutura da peça. Como foi que você aprendeu a escrever a palavra? Lembra? Adolescente, consciência, exceção. Como foi? Copiando. Não, ditado não, senhora. Cópia. Era cópia. Cópia. Aí 10 vezes, 15 vezes. Aí a professora chegava. Bom dia, meninos. Cadê, né? Livros debaixo da mesa. Ditado. Eu falei, puta que pariu. Quem fez cópia, sabe escrever. Quem não tinha feito, não sabia escrever. Adolescente. Fumo, né? Se arromba. Adolescente, consciência. Se você não... Aí eu fico, pessoal, aí eu vejo por aí. Enche a parede de cartolina. Já viu? Enche a parede de cartolina de reclamação. Aí eu fico... É por isso que vocês têm tudo problema psiquiátrico. Enche a parede de cartolina com a estrutura. Fica. Vai dormir? Aí você polui o seu quarto visualmente, você não tem paz. Para que colocar cartolina na parede com a estrutura de peça, se você vai fazer o quê? Cópia. Você vai fazer tanta cópia que aquilo ali está na sua cabeça. Aí no final, você está psicografando. Foi mal pela piada, tá? Eu tinha que fazer. Eu perco o céu, mas não perco a piada, tá? Então, não dá, é direto, é o segredo. Não fez cópia? Ó, eu já disse isso aqui, o pessoal não acredita. Tio, se eu não fizer nenhuma cópia, eu assisto às aulas, presta atenção, eu assisto às aulas com atenção, mas eu nunca fiz uma cópia, eu nunca fiz um simulado. Presta atenção. Eu vou acertar a peça, tio? Vai. Eu vou saber fazer a peça? Vai. Garanto que você faz. Vai. Fazer a peça? Vai. Eu vou saber identificar as teses? Vai. Porque você assistiu às aulas com atenção. Diga qual é o problema. Você não vai conseguir terminar a prova. Porque como você não fez cópia, você não tem treino, você não tem prática. Então, você vai terminar a prova, vai terminar a peça. Você vai terminar a peça com 4 horas e 15 minutos.
Você vai passar 4 horas e 15 fazendo a peça. Linda, perfeita. Talvez tire até uns 5. Aí quando você olhar o relógio, a mulherzinha faz a rodinha com o relógio, faltam 45 minutos. Aí, ó, acabou. As questões, você não consegue nem encontrar mais a sua CLT em cima da mesa. Eduardo Ribeiro. Acho que alguém aqui, além da Carol, deve conhecer. Eduardo Ribeiro. 30º exame de ordem. Foi exame anterior, ele passou no 31. 30º exame de ordem. Acho que eu tenho a prova dele, se não tem a Carol tem. 4,8 na peça. 30º exame. Foi reclamação, trabalhei, foi não, deve ser contestação. Ou RO. 4,8 na peça. Acabou a prova com 4 horas e 15. Acabou a peça com 4 horas e 15 minutos. 45 minutos para fazer as questões. Ele estava com 4,8. Eu só precisava de quê? De 1,2. Ele não conseguiu nessas questões. Porque ele se aperreou. 45 minutos para fazer as questões não resolve. Se você quiser saber se isso é verdade, faça isso. Nem faça simulado, nem faça cópia. Eu lhe digo, diz aí, padre, parece o Fábio de Mello, não parece? Olha, que fofo. Ó. Se casar com o padre de Fábio de Mello, ainda vai pro céu. Casa com bonito, ainda vai pro céu. Eu só fiz as cópias nas 3 primeiras semanas, né? Aí depois parei de fazer. Aí quando chegou na peça, perdi um tempo na peça, quando fui para as questões só estava ótimo. Perde tempo na peça, porque não tem o quê? Prática. Não tem prática. Todo mundo aqui anda ou corre 1 quilômetro. É ou não é? Ou anda ou corre 1 quilômetro. Não anda? Anda ou corre. Claro, se não anda, você tá acabada. Sem idade aí, não anda 1 quilômetro, você tá fodida, né? Então, todo mundo aqui ou anda ou corre. Quem tem treino vai fazer mais rápido. Quem não tem, aí bota 10, 15 minutos, 20. A questão é só ter todo mundo aqui vai andar ou vai correr. Quem não consegue correr, anda. Mas tem gente que anda mais rápido, gente que anda mais devagar, porque faltou o quê? Treino. E tem gente que corre mais rápido devagar, porque faltou o quê? Treino. Todo mundo vai concluir 1 quilômetro. Agora, o tempo vai depender do seu treino. Se você é acostumado a andar ou a correr, você vai mais rápido que o outro que não faz. Mas todo mundo termina. Então, você vai terminar a peça, mas não vai ter tempo de fazer o quê? As questões. Tá? Aí você escolhe. Se você viu o erro dele. Eu narrei de uma pessoa que já é advogada, não está aqui. Ele, né, foi lá e colocou a cara a tapa. Mas se você quiser passar pela experiência dele, Dailton, né? Do Dailton, do Fábio de Mello ali, se você quiser passar pela experiência dele, à vontade. Ele vai lhe contar. Diz, bora, comigo, Ju. Agora, eu já fiz, agora é a tua vez, né? Pois é, você que sabe, tá? Então, o treino, simulado, as cópias são essenciais. Requer o julgamento procedente dos pedidos, reconhecendo o vínculo, a acordo na reclamação na CTPS, requerendo a coordenação da reclamada a pagar. Aí, para você ver como é que é feito o pedido, eu vou só mostrar, eu não vou explicar, tá? Como é que é feito o pedido? Requer ainda a coordenação da reclamada, extensão de algo feio, a pagar 42 dias de aviso prévio no valor de, RS um tracinho, 30 dias de saldo de salário, RS um tracinho, 13º, 10 dozeavos 2008, valor de tanto, integral 9, tanto, 10, tanto, 11, tanto, 12, tanto, proporcional 12, tanto, férias dobradas, 2008 mais 1/3, tanto, 2009 mais 1/3, tanto, 2010 mais 1/3, tanto, 2013, tanto, amém. Indenização de 40% e depósito, tudo no valor. Requer a citação, notificação. Cadê, meu Deus do céu? Não, aqui é cópia, aqui se não fizer cópia, não faz nada, você tá acabado. Requer a citação, notificação da empresa reclamada para comparecer à audiência de contestação sobre revelia e confissão. Pagamento parcela em controvérsia, primeira audiência, pagar 50% do seu valor, o pagamento da multa 477 para oitavo, não sei o que do pagamento, o que mais? Não sei nem o que é que tem aqui. Verba da época própria, relação de emprego, indenização, né, benefícios gratuitos, porque o pobre é pobre, né, miserável, né? Requer a coordenação do reclamado a paga de honorário, 15% valor de tanto, protege provar, dá-se a causa, pede espera de deferimento, cidade de meridiano, advogado AB. Tio, posso colocar Fortaleza 10 de setembro, é? 10 de setembro a prova?
10 de setembro de 23 pode. Eu não colocaria, mas pode. Por quê? Porque as provas de vocês, todas elas são corrigidas no outro estado. E o cara que vai corrigir já sabe que é de Fortaleza, tá? Ceará, que foi naquele dia a prova, não tem problema. Mas eu não colocaria. Eu colocaria do jeito que a FGV disse que é para colocar, assim. Tá? Vamos ver aqui meu celular. Alguma dúvida, povo feio? Cadê o povo feio? Cadê o povo feio do online? Alguma dúvida aí, bando feio? Cadê o chat? Tá aqui. Oh, meu Deus, cadê esse negócio desse chat? Pronto. Hélio, aproveita, mano. Vamos lá. E os calos no dedo. Pronto. Renato quer piada da boneca. Renato, te concentra, Renato. Te concentra, macho. Negócio de piada de boneca não, macho. Negócio de sentar na boneca aqui no Ceará, que ele é carioca, negócio de sentar na boneca aqui é diferente. Viu? Não é igual no Rio, não. Vai se concentrar, meu filho. Vai, pelo amor de Nossa Senhora. Porque essa nota não foi boa, não. Foi o jeito aqui. Essa nota foi péssima, né? Então, vai se sentar, porque o buraco nesse exame é mais embaixo, tá? Vamos lá. Bora pra cá. Cara, o que eu quero fazer com vocês agora, aí eu vou fazer... deixar aqui, eu vou fazer daquele lado de lá. Eu vou ligar a luz aqui, João Pedro, eu vou colocar aqui, né? O chibata. Eu vou ensinar vocês, tá? Vou ligar aqui as luzes. João Pedro deixou grande aí. Eu vou ensinar vocês... Agora, com mais detalhes, eu vou ensinar vocês a desenvolver as teses do chibata. É super importante que você desenvolva do jeito que está no material. Esse material tem gabarito? Tem. Mas se você ficar só pegando gabarito, não tem problema. Próximo ao AB, se você não tiver ódio a mim, eu vou lhe fazer um preço especial. Vou fazer o presencial R$1.000 à vista. Viu? No Pix, tá certo? É o próximo. Próximo não é essa não, mulher. É a próxima AB, tá? Então, o que acontecia? Antigamente, eu não queria que você reprovasse. E aí eu ficava chateado, você conversava, frescava, ficava puto. Só eu que estava preocupado com a sua aprovação. Você não estava. Aí eu me estressava. Aí você ficava... Aí eu preocupado contigo, tu estava puto, era com quem? Comigo. Aí eu disse, macho, eu estou sendo burro. Se o cara não quer, o cara quer me dar dinheiro, todo exame, por que eu vou ficar com raiva do cara? Eu vou beijar ele. Eu vou fazer carinho nela. Porque tá me dando o quê? Dinheiro. Minha mulher tá amando. Tu não tem noção. Foi a conversa que eu tive com ela. Então, se você... Eu não vou mais ficar preocupado. Solta uma piadinha ali pro Renato, que é meu amigo e tal. Mas só não vou admitir conversa e atrapalhar a aula. De resto, não tá fazendo simulado? Não vem. Vou bloquear. Mas se eu vou ficar preocupado com você, não sei o quê, quando acabei de explicar uma coisa, você não consegue responder, besteira, mano. É isso mesmo, tudo no tempo de Deus. É porque não era a hora. Mas, professor, o senhor deu a peça, a pegadinha, as teses tudinha, e não foi a hora. Não foi você frescando, não foi você, ao invés de estar aqui, estar rabiçando. Não. Tudo no tempo de Deus, amor. Tá? Na hora que Deus quiser, você passa. Pronto. Eu faço até promoção nesse dia. Tá bom? Aí você é desse jeito. Então, bora pra cá. Eu vou ensinar vocês a mexer com a fórmula mágica. Ela é mágica de verdade. Inclusive, eu tenho que dar os créditos para um aluno chamado Pacheco. Eu não tinha fórmula mágica. Eu venho de outra época, tá? Em que o direito era diferente, o ensino era diferente. E um belo dia, o Pacheco chegou e disse, Alexandre, cara, por que tu não faz uma fórmula para a gente aprender a fundamentar? Aí eu disse, puta que pariu, Pacheco. Eu me respeito, eu sou de fazer fórmula. Só que ele falou isso, aquilo ficou na minha cabeça, porque os meus alunos não conseguiam. Eu não sabia que o ensino jurídico era tão ruim. Eu juro que eu não sabia. Eu juro por Deus, eu sou de outra época. Então é outro pessoal, outro professor. Eu não sabia, não foi maldade minha. Foi ignorância, eu não sabia que estava essa putaria no ensino jurídico. Aí eu achava esquisito o pessoal não saber argumentar. E como a gente na faculdade, o professor ensinava, a gente tá ali em cima ali e tal.
Depois eu comecei a notar que o ensino jurídico tinha virado uma esculhambação. Aí eu disse, não, me lembrei do Pacheco, eu comecei a criar, e foi o porquê, o como assim e tal, evoluí e chegou a fórmula mágica. Essa fórmula mágica não é que ela vai lhe dar a aprovação, como o pessoal aí, de vez em quando aí, o pessoal fica atentando os outros professores nas lives. Os meus alunos vão frescar nas outras lives. Aí fica, professor, olha a fórmula mágica. Aí a criatura pega a corda e me esculhamba, sem dizer meu nome. Então, a fórmula mágica não é porque você vai passar sem estudar. Aliás, você não vai estudar, você vai treinar. Você vai se padronizar. Você vai chegar a um padrão tal que você, qualquer tese que cair, mesmo que você não saiba, vai lá na CLT, livro de súmulas, e consegue reproduzir sem nunca ter visto nada na sua vida, usando o quê? A fórmula mágica. Mais uma vezinha, eu vou colocar aqui os 4 gatilhos mentais, só que agora eu não vou só mostrar, agora eu vou mostrar e vamos começar a treinar. Por isso que deve terminar o curso às 4h30, né? Se Deus quiser, 5 horas da tarde, tá? É isso mesmo. É melhor ficar comigo até as 5 ou voltar à primeira fase? Hã? Até as 5, né? Eu pensei que fosse melhor ir para a primeira fase. Queimar, repescagem, voltar para a primeira fase, do jeito que você quiser. Né? Do jeito que você quiser, a gente faz. Vamos lá. Então, bora para cá, viu? Mas quem quiser ir, está à vontade, tá? Eu me estressaria hoje, não, tá? Peço até para mandar um recado lá em casa, né? Vou chegar mais tarde. Ó, é que... Você tá indo pra... Não quer vir me buscar, professor. É que... E daí? Pelo que requer. Isso. Nos termos de... Vamos lá. É que, e daí, pelo que requer, nos termos de. Olha só. Reclamação trabalhista. Esquece contestação, esquece RO, tá? Reclamação trabalhista. É que o empregador fez de errado. É que o empregador fez de errado. E daí, diga o direito... Porque na hora que a gente diz o direito, a gente não pontua ainda. Porque só você dizer que ele tem direito e não fizer o fundamento fático e o fundamento jurídico, você não pontua. Mas você já ganha o quê? A simpatia do corretor, do examinador. Nossa, o cara já disse. Vamos ver se ele continua. Tudo é questão de ganhar simpatia. A simpatia do cara foi: diga o direito e explique. Essa parte da explicação que vai pegar pesado com vocês. Tá? E explique. Pelo que requer, faça o pedido. Às vezes a gente vai usar, às vezes tem situações que a gente usa, outras não. Bem fácil de você visualizar, tá? Não se preocupe, porque não tem nenhuma coisa, né, sei lá, filosófica aqui não. Nos termos de, aí, cite o dispositivo. Cite o dispositivo. Sempre deixe para citar o dispositivo no final, você vai entender por quê. Sempre deixe para citar no final o dispositivo, não saia do padrão. No final artigo tal, súmula tal, não coloque no começo. Você vai já entender por quê. Vamos lá. É que o que foi que o empregador fez de errado? Até porque, se a peça é uma reclamação trabalhista, é porque o enunciado da questão vai trazer um monte de aberração feita pelo empregador naquela relação de trabalho. É que o empregador fez de errado. E daí, diga o direito e explique. Pelo que requer, faça o pedido e nos termos de cite positivo. Primeira coisa que a gente vai ter que entender é o que é o fundamento fático, o fundamento jurídico. Na faculdade ensinaram a vocês errado. O fundamento jurídico não é você dizer o artigo tal, a súmula tal, a OJ tal. Eu disse, valha-me Deus. E me disseram a faculdade inteira
que isso era o fundamento jurídico. Não, isso é o fundamento legal, isso é o fundamento jurisprudencial. Fundamento jurídico são os motivos, as razões, os porquês de cada pedido. O senhor pode provar? Posso. Pega aí para mim o 319 do CPC, eu acho que é inciso 2º, inciso 3º. Se você pegar o artigo 319 do CPC, repito, ou inciso 2º, inciso 3º, ele vai dizer bem direitinho para você, eu vou explicar, mas ele vai dizer bem direitinho o seu fundamento jurídico, ó. 319, a petição inicial indicará o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Esse fundamento jurídico, repito, não é artigo tal nem a súmula tal, é você dizer os porquês. Você dizer que é o artigo tal da CLT, o artigo tal da Constituição Federal, o artigo tal de não sei o que, repito, isso é o fundamento legal ou jurisprudencial. Aí é que vocês entram pelo cano. Vocês foram acostumados na faculdade, quando você tinha uma pergunta, vocês iam responder um caso concreto, aí o cara perguntou, você não tem direito? Aí você, de acordo com o artigo tal da CLT, que diz que, 2 pontos, aí abre aspas, aí mete o cacete a copiar e colar o dispositivo. Logo, lá embaixo, logo ele tem direito? Foi ou não foi assim? Você pode esquecer. Isso é considerado pela FGV como mera transcrição do dispositivo e a mera transcrição do dispositivo não pontua. Professor, eu não vou copiar o dispositivo? Não, você não vai, não dessa maneira. Existe uma forma dentro da fórmula mágica que a gente vai fazer isso, mas vai fazer isso do jeito que a FGV quer, a gente dando uma resposta. Primeiro exemplo que vou dar para vocês, tá? É o exemplo do vínculo empregatício. Toda vida que você disser que uma pessoa tem direito, você tem que dizer o porquê, explicar. Como é que eu digo direito? Explique. Então, a pessoa tem direito ao vínculo, tal, e explique. O que é que eu explicar? É o porquê e o como assim. Toda vida que você for fazer a fundamentação, você vai sempre usar o porquê e o como assim. Vamos lá. Sujeito ingressou, sujeito, né, disse que o empregador, foi o exemplo de ontem, beleza. O sujeito disse que o empregador não pagou as horas extras do empregado, ou sem adicional, trabalhava de 8 às 12, 14 às 20. Vamos lá. Sem qualquer adicional. O que foi que o empregador fez de errado? Não pagou as horas extras. E daí, diga o direito. O reclamante tem direito a 2 horas extras por dia, tá? Com adicional de 50%. Por quê? Porque trabalhava 10 horas. Por quê? Porque extrapolava a jornada normal, mão na cintura de ovo e... Como assim? Pois entrava às 8 e saía às 20 horas. Pronto. Nos termos do artigo 59 da CLT. Se você disser só que ele tem direito a 2 horas extras por dia porque trabalhava 10 horas, o seu pedido está sem fundamento e pedir sem fundamento ele é inepto. Você tem que explicar porque entrava a tal hora e saía tal hora. E essa informação está no enunciado da questão. Você não vai precisar criar, inventar, multiplicar. Não. Está no enunciado da questão. Então a gente tem que ter muito cuidado de não fazer só repetição da lei. A gente pode até fazer repetição da lei, mas a gente faz explicando. Vamos lá. Quais são os requisitos do vínculo empregatício? Não precisa saber de cor. Primeira coisa que a gente faz, vai lá no artigo o quê? 3º da CLT, vai. No artigo 3º. Bora lá no artigo 3º. Considera-se empregado... eu faço isso de propósito, porque eu evito que vocês queiram responder as questões de cabeça na hora da prova. Tudo é pesquisado. Artigo 3º, considera-se empregado toda pessoa física que presta natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste mediante salário. Pronto. Pessoal que já foi meu aluno, eu queria que não se manifestasse, porque não tem graça.
Então você já sabe. Eu queria que só se manifestar, todo mundo vai fazer. Mas na hora que eu perguntar, só o pessoal que não foi meu aluno que se manifesta, por favor, vocês estão vendo... Ah, tá certo. Fecha o livrinho, fecha o livrinho. O pessoal de casa e daqui, fecha o livrinho 2. Pode fechar o livrinho 2. Fechei o livrinho 2. Vamos lá. Isso, fecha, não pode pescar não. De casa também. Não vou fechar com você. Vamos lá. Bora para cá. O que é que eu quero que você faça? Tá com o artigo 3º da CLT na mão? Tá, não tá? Pronto. Eu quero que você desenvolva, você já consegue fazer isso. Eu quero que você desenvolva, usando a fórmula mágica, a tese de vínculo empregatício. O é que não vai para a tese, é só na sua cabeça. O que é que vai para a tese? O e daí e nos termos de, tá? O é que é só para ficar na sua cabeça, só aqui, tá? O que é que vai para a tese? O e daí e nos termos de. Vai, eu vou te dar 2 minutos, aí você vai, tá aqui, o negócio tá aqui, bem bonitinho, tá? Tá aqui, bem bonitinho. É isso aqui? É não, aqui. Pronto. Só já tá fugindo. Pronto, tá aqui. A única coisa que você pode fazer é ver o enunciado no seu livro, mas não veja a peça. Se você vir a peça, você está se enganando. Aí se você se enganar, não se preocupe não, que a FGV ela conversa com você dia 10, tá? Vamos lá. A conversa com a FGV é a pior que tem, porque ela não admite você retrucar. Vamos lá. Só enunciado. Aí de posse, só do enunciado. Pode até abrir o livro 2, mas só no enunciado sem ver a peça. Desenvolve aí a tese de vínculo. Vai. 1, 2, 3, tem 2 minutinhos, bora. 2 minutinhos, contado no relógio. Bora, povo feio de casa.